Boa tarde, vamos dar início então à terceira reunião, onde o tema escolhido foi o que as crianças conseguem realizar no âmbito das habilidades motoras básicas ao longo da infância. A ideia é ter uma reunião mais enxuta, que vá direto só apresente alguns elementos e que possibilite, então, durante a semana, a gente fazer a discussão desses aspectos. O universo da habilidade motora básica, em termos de estudo, em termos de investigação, ele é bastante amplo e ele apresenta uma série de facetas. O que nós vamos fazer aqui é focar numa dessas facetas, não é? Então, ela tem uma série de formas de se estudar, de se pensar. Nós vamos fazer, para uma reunião de 30 minutos, é focar num aspecto. Qual é esse aspecto? É no aspecto qualitativo. Ou seja, uma vez que a criança passa a realizar as habilidades motoras básicas, correr, saltar, arremessar, a ideia é tentar observar como que os aspectos qualitativos vão acontecendo e como eles vão se aproximando daquilo que a gente chama de aspectos no nível máximo, né? Por alguns chamados de aspectos no seu estágio maduro, quando toda a habilidade consegue ser realizada dentro do aspecto máximo, a gente chama isso de uma habilidade com maestria. Diferentes aspectos teóricos para denominar isso. O aspecto comum é que a gente está observando para a qualidade do movimento. Então, a criança que está correndo, a qualidade desse correr, como ela vai acontecendo e quando que a criança atinge o seu estado máximo. Então, você tem lá crianças correndo, você tem uma ideia que ela começa, né, do andar, passa ao correr, e a questão, então, é estudar, por exemplo, se ela usa os braços para ajudar no controle corporal. No momento em que ela faz esse deslocamento em máxima velocidade, como os segmentos como os membros superiores auxiliam em oposição às pernas para que esse movimento tenha maior fluidez. Então, isso que a gente fala de aspecto qualitativo. A mesma coisa a cabeça, né? Típico de crianças 4, 5 anos, quando correm, elas correm olhando para baixo. Gradualmente, e por experiência, elas vão observando vão entendendo que para correr, ela tem que olhar para frente, né? É típico o professor de educação física brincar que quando corre, tem que olhar para frente. Isso parece básico para nós adultos, mas para a criança é fundamental. Então, esses são os aspectos. Ela já realiza as ações. A questão que nós estamos aqui discutindo é que tipo de qualidade está embutida nessa execução. Então, em características da qualidade, quantidade dessas características entre muitas habilidades. Então, nós não vamos discutir habilidade por habilidade. Nós vamos pensar, existe um rol de habilidades básicas. Dentro desse rol, quantas características bem desenvolvidas as crianças vão apresentando ao longo do tempo? Então, isso é uma abordagem, é uma forma de pensar. Não é a única, nem a melhor, é só uma forma de observar o desenvolvimento das habilidades motoras básicas. Então, depois da sua emergência, a criança passa a correr. Em passando a correr, quais características e como elas vão mudando ao longo do tempo? Dado isso, eu quero saber, né, uma das formas que tem sido utilizada para pesquisa, é quantas características maduras, bem desenvolvidas, aquela criança apresenta em cada faixa etária. E aí, o contrário, ou uma outra forma, é observar qual é a frequência de crianças para cada idade já domina todas essas características no seu nível mais avançado. Então, você tem aí o conceito de maestria. Estou realizando um correr, e eu faço todo o correr com um aspecto qualitativo no nível máximo, eu tenho um correr com maestria. Então, quantas crianças em cada faixa etária vão dominando, ou seja, vão conseguindo realizar suas habilidades naquilo que é máximo? Há uma ideia geral, por exemplo, no Gallaugh, que por volta de 6 a 7 anos, as crianças já teriam competência suficiente para apresentar maestria, ou, como lá ele denomina, habilidade motora no seu estágio maduro, em grande parte das habilidades. Não é em todas. Nunca foi preconizado que a criança vai apresentar, mas tem uma série de fatores que vão... E que você, então, tem uma série de habilidades. Então, nesse universo aqui, colocou-se que até os 6 anos é que tem a possibilidade de desenvolver as habilidades motoras básicas na sua plenitude. Então, se a gente olhar o estudo que gerou essa ideia para o Gallaugh, que é o estudo do Seafield, que é um estudo longitudinal, ele investiga 10 habilidades concomitantemente, ele vai indicar, 7 anos,
pelo menos 60% das crianças apresentavam maestria. Ou, lá na fala dele, apresentava habilidade no máximo da sua qualidade. Né? Então, por volta de 60 esse primeiro estudo, depois o Gallup coloca princípios e ideias gerais, e depois há diversos tipos de discussão sobre essa questão. Então, daí é que a gente tem o primeiro elemento da fase das habilidades motoras básicas, avançar até próximo aos 6 anos. De novo, idades são relativas a culturas, locais, sistemas, né, que favorecem um tipo ou outro de engajamento nas habilidades. Vou colocar aqui um aspecto mais específico, que é para a gente observar o que é isso, o que é realizar uma habilidade com essas características, um maior teor de qualidade e com menor. Então, nós temos duas crianças, são duas meninas, a primeira de 6 a 11 anos, a outra de 8 a 13 anos. Então, 6 anos de idade, ela vai quicar a bola, um quique alto, passados 6 meses, continua com um quique alto, né? Domina a bola, mas ainda um quique bem alto. Passado 1 ano e meio depois daqueles 6 anos, agora já domina melhor a bola. Passado 3 anos, é sempre a mesma criança. Não é? Agora, passados 5 anos e meio. E agora, então, ela faz a combinação do correr com o quicar. O que a gente tem? Ela tinha um baixo controle do quicar parado, lá nos primeiros momentos. Ela vai ganhando controle, mas ainda o quicar era alto, era quase realizado na altura da cabeça. Ela ganha melhor controle, o quicar vai para o nível da cintura, e aí mostra o último vídeo, onde ela está perto dos 11 anos, e ela começa a fazer essa... Começa não, ela tem uma certa maestria para fazer o correr com o quicar. Então, você observa as duas habilidades ali fundidas, certo? Então, ela já faz a habilidade do quicar lá nos 6 anos. A questão é que vai mudando a sua qualidade. É esse o aspecto que a gente está aqui discutindo agora. A quantidade de critérios que vão ocorrendo, vão emergindo, até que se domine totalmente a habilidade. Agora, um outro caso, claro, para fazer o contraste, um pouco diferente, essa criança já começa mais tarde, esse nível de execução que nós vamos ver já é com uma criança que já tem 2 anos a mais, já começa mais tarde e termina 2 anos na frente. Um quicar alto. Ela já faz o quicar, domina, mas você observa uma série de elementos ali. Passado 2 anos, então ela agora tem 10 anos de idade, nota-se a altura maior dela, ainda com dificuldade de quicar, mais 6 meses, nota-se ainda a dificuldade do domínio, aos 12 anos, um pouco melhor o controle, já um pouco mais próximo da linha da cintura, e aos 13 anos fazendo a proposta de combinação. Quicar bem alto, uma dificuldade de controlar a própria bola, ela estapeia ainda a bola, não é? Então você tem aí duas situações distintas, não é? Onde a criança realiza habilidade, só que com qualidades distintas, e aí você vai vendo essa qualidade mudando ou não mudando tão frequentemente, tão fortemente. Né? O primeiro vídeo você vai vendo, apesar de lento, as mudanças vão sendo incorporadas, ela vai dominando essa bola e vai realizando num grau melhor de qualidade, e na segunda tem dificuldade. E claro, aqui o exemplo foi construído propositalmente, ilustrar a ideia básica de que dificuldade na execução da habilidade básica, dificuldade na sua combinação. Não é? Então, é um vídeo específico, a gente tem poucos estudos nesse universo que mesclam a fase das habilidades básicas com a combinação, não é? A gente conhece poucos estudos nesse universo.
os poucos estudos mostram essa dificuldade de fazer a combinação quando você não domina a habilidade básica. Lembrando, elas realizam a habilidade, a questão é a qualidade. A gente passa agora a mostrar, então, um conjunto de estudos, a gente sai dos casos, isso foi para ilustrar um pouco a ideia, a gente passa agora a ilustrar um conjunto de estudos que vão permitir a gente ter uma ideia da quantidade de critérios, não é, que se configura aí como os critérios que formam a maestria. Então, esse é um estudo da professora Valentini, com crianças brasileiras de 10 cidades diferenciadas. Ela utiliza uma bateria que é chamada de TGMD. Aqui a gente vai focar só naquelas habilidades que são locomotoras, correr, saltitar, não é? E na bateria, esses critérios que integram, né, o que seria o domínio qualitativo da habilidade motora, até 48 pontos. Isso quer dizer o quê? São 24 critérios realizados 2 vezes. Então, aí você gera aí um total de 48. E a ideia é entender como é que essa quantidade de pontos, o que ela expressa? Qualidade do movimento. Mais pontos, o movimento em si tem melhor qualidade. Não é? Aqui não tem nenhum aspecto da norma do teste. Um teste é um teste americano, ele depois tem uma quantificação, mas aqui, o que nós vamos mostrar, não tem esse universo, é só dos critérios mesmo. Então, você tem aqui as idades, de 3 a 10 anos, daí a quantidade de sujeitos por grupo, só para mostrar que tem uma quantidade elevada. Depois você tem a somatória da pontuação para garotas e garotos. Onde eu quero focar? Eu quero focar na média dos componentes ou dos critérios para 3 anos de idade. Ou seja, o que a gente está falando? Crianças de 3 anos, quando realiza 6 habilidades locomotoras, eles têm um somatório médio de 18 pontos. Ou seja, quando eu comparo em termos dos 48, eles conseguem atingir 38% dos elementos. Ou seja, se eu pensar na qualidade, ainda tem uma grande quantidade de aspectos a serem dominados para ter uma proficiência dentro das habilidades motoras básicas, no que diz respeito à qualidade do movimento. Eu vou dar um salto agora e vou lá aos 10 anos para ter uma ideia do espectro geral, não é? E vou para 31 critérios. 31 critérios de 48, a gente chega a 65. Não é? Então, 65% dos critérios são dominados, em média, para as crianças de 10 anos de idade. Se eu pensar ali no desvio padrão, eu tenho mais 6 critérios. Se eu pensar em 2 desvios, para poder ter uma ideia de 95% das crianças, né, eu vou mais 12, 13 pontos, 13 com 31, eu vou para 44 pontos. Não é? Então, eu fico bem próximo ali, se eu pensar nessa distribuição maior, considerando os 95, ou seja, há sim crianças que chegam perto dos 48. Então, eles chegam a quase na sua totalidade. Né? Então, diferente lá do Sheffield, que falou que pelo menos 60, aqui é possível observar que uma parcela chega quase na totalidade do domínio daquelas habilidades. Então, esse é um aspecto para a gente considerar, um aspecto para a gente começar. Então, né, o que a gente sabe que as crianças realizam? Elas realizam um aumento gradual no domínio desses critérios, dos 3 para os 10 anos, você vai observando o ganho. Os 3 anos já se domina aí por volta de 40% desses critérios, com o avançar do tempo, você chega aí perto dos 65%. Essa criança média, uma criança, né, desenvolvida nem pouco desenvolvida, isso que é importante a gente ter em mente. Então, esse é um indicador, apesar de estar usando a bateria americana, ele não está usando as normas americanas, porque está usando critérios. É interessante ressaltar os critérios, por quê? Porque o critério, ele há um consenso entre os professores de educação física que esses critérios também servem para nós. Né? Então, quando a professora Nádia faz a validação dessa bateria, ela faz a validação de construto, mas também faz a validação da descrição do português e da coerência, se tem coerência esses itens dentro da nossa cultura. Então, há diferentes níveis de professores foram consultados e eles entendem que esses critérios se aplicam ao nosso país. Ela até coloca um aspecto, um único critério diferencial, que é a forma de abordar a bola do pé, no momento do chute, né, considerando nossa cultura, nossos elementos aqui, a única modificação é um critério, ou seja, é muito baixo o que precisa ser adaptado em si. Passamos agora um outro estudo, e agora um outro olhar.
né? Aquele olhar a gente estava vendo quantos critérios em média, agora a gente vai ver quantas crianças, qual é a porcentagem de crianças que conseguem dominar todo a maestria, que apresenta a maestria, ou seja, domina todos os critérios daquela habilidade em 2 tentativas seguidas. Então, esse é o conceito que está por trás aqui. Então, eu olho lá diferentes habilidades, dentro dessas diferentes habilidades, por exemplo, eu tenho pessoas dominando, né, 9%, 67%, 60%, ou seja, chega aos 10 anos de idade, 60% das crianças dominam uma corrida lateral, um deslize, né, um tipo de habilidade de deslocamento. Você tem no galope 77%, não é? Dominando esse tipo de habilidade. Mas olha que interessante, 14% só dominam habilidades como receber e arremessar. Então, são habilidades que, mesmo com a idade avançada, você tem um número baixo de crianças conseguindo realizar a sua habilidade com maestria. Então, mesmo aos 10 anos, algumas têm baixa porcentagem de crianças com maestria, como a gente tinha dito. Então, esse é um outro olhar. Tem um primeiro olhar para a quantidade de critérios, e agora um olhar para cada habilidade, se eu consigo ou não realizar na totalidade, né? Lembrando que, por que é importante a criança dominar na sua totalidade? Porque isso permite fluidez para as próximas fases. Próximas fases, ela consegue uma melhor interação com tarefas mais complexas e que envolve aquela fase do desenvolvimento. Esse é um outro estudo, das crianças australianas, em que faz o mesmo tipo de análise das crianças do estudo passado, agora, então, na Austrália, e diferentes aspectos podem ser observados. Eu vou destacar alguns, na verdade. Eu não estou aqui fazendo um exame extensivo, eu estou trazendo algumas formas de se perceber o que as crianças fazem. Então, eu vou pegar aqui e vou focar minha atenção nesses 9%, que é a quantidade de crianças que apresentam maestria para o arremesso sobre o ombro. Ou seja, assim como lá nas crianças asiáticas, as crianças da Austrália também têm baixa maestria com o avançar da idade para uma determinada habilidade específica, como o arremesso sobre o ombro. Não é? Você tem aqui, ó, 6% para as crianças, para o rebater, você tem, por outro lado, 69% de maestria para o correr, 36% para o galope. Então, nota-se o quê? Aumenta com a idade, como a gente viu nos estudos anteriores, mas há um desequilíbrio muito grande entre as habilidades. Então, alguns países têm mais ou menos, dentro da sua cultura, frequências de crianças com maestria. Então, tem uma variação ali grande, né? Então, olha, aumenta com a idade, não é todo mundo que chega ao estado máximo. Para algumas habilidades, o nível é bem baixo, e elas são constantes em diferentes culturas, outras, elas são flutuantes, né? Uma cultura tem maior, outra cultura tem menor. Então, isso que é importante a gente ir ganhando noção sobre o que as crianças fazem, né? Então, em termos de qualidade, em termos de maestria, ou em termos dos critérios que compõem esse aspecto qualitativo. Então, o que a gente poderia falar? De forma geral, a gente observa, em termos de maestria, baixos níveis. Algumas habilidades, em alguns países, você vê um número elevado. Mas, de uma forma geral, esses baixos níveis de crianças com maestria. Tem alguns estudos, por exemplo, esse estudo da Holt, que está propondo, né, eles testaram crianças na mesma cidade, com diferença de 40 anos. Então, foi feito um estudo em 74, depois em 2004, e há uma ideia de que a mesma escola, na sua organização, claro, há algumas mudanças, mas há um efeito negativo, ou seja, o que elas chamam de uma tendência secular negativa. Parece que as crianças começam a fazer ações motoras, em termos qualitativos, ou em termos de desempenho em si, de forma diferenciada. Vale frisar que esse estudo da Holt não é dessa mesma lógica que a gente está fazendo, mas ela propõe que um consenso meio geral, não é específico de uma prova, não é específico de uma determinada habilidade. A ideia agora é passar um pouquinho para a noção de como é essa mudança, ou seja, tentar trazer aqui um ou outro estudo longitudinal,
onde a gente mostra como é que é o ganho. O ganho é linear, não é linear, ganha por salto, como é que funciona isso? Né? Dos 3 aos 10 é a mesma forma desse ganho, o que é que a gente tem? De novo, alguns indicadores para pensar. Não tratem esses resultados como finais, tá vendo? É um ou outro resultado que a gente está apresentando, né? Só para instigar o pensamento e gerar discussão, ok? Não é de novo, não é uma análise exaustiva da ideia. Então, nós temos aqui um estudo longitudinal misto, com crianças de 3 aos 7 anos de idade, em que nós temos 154 pré-escolares, eles têm idade 4, 5 e 6. Como é longitudinal misto, eu pego as crianças de 4 anos e vou um ano, seguindo elas. Depois eu pego as de 5 anos, sigo mais um ano, a de 6 anos, sigo. Depois eu sobreponho esses resultados, vejo se os pontos de intersecção são compatíveis, e a partir disso eu gero uma reta total dos 3 aos 7 anos de idade. É o 6, mais um ano de acompanhamento, chega perto do 7. O que a gente tem aqui? Aqui os critérios foram transformados em porcentagem, não é? Foi uma opção desse estudo, em que a gente observa que por volta dos 4 anos de idade, elas dominam lá 43%. Por isso que eu peguei o estudo lá atrás e transformei em porcentagem para a gente ter uma ideia geral, não é? Então, os 40, quase por cento, que tinha aos 3 anos, lá no estudo da Nádia, aqui aos 4, domina 43%. Está lá dentro daquilo que é esperado. O que é importante observar? Conforme você avança na idade, vai perto dos 7 anos de idade, você vai ter um ganho que ele não é tão linear, ele vai tendo um efeito de freio. O que é que a gente observou? Isso é uma análise multinível, tem uma certa estatística por trás, a gente vai testando os modelos, ou seja, tem uma matemática aqui por trás. O que observar é que há um ganho de tempo em tempo, e esse tempo tem que ser frisado, ele é a cada 4 meses, a cada 4 meses foi feita uma coleta, e o ganho é de 4, qualquer coisa. Então, a cada 4 meses, ganha-se 4% nos critérios. Né? Só que a cada mês a cada avaliação que você avança, o ganho tem um efeito freio de 0,20%. Então, você avança 4, depois você avança 4 menos 20, 0,20, depois você avança 3,8 menos 0,20, então vai tendo um efeito de freio ali dentro. Então, você vai vendo que tem ganho, mas o ganho não é constante. Então, esse é o resultado final que a gente tira daqui, essa ideia geral. A mudança nas habilidades ocorre de forma não linear, na sua forma, então ela é não linear, mas ela é linear nos seus parâmetros. E há uma heterogeneia, né, uma heterogeneidade nas trajetórias. Ou seja, quando a gente observa alguns valores ali, eles expressam que tem muita diferença entre as crianças naquela trajetória. Aquela trajetória que a gente viu, ela é modal, é a trajetória média, mas existe ainda muito resíduo não explicado por ela. Então, você pode daí predizer ou trazer a ideia de que, individualmente, as trajetórias são bastante diferenciadas. Como eu tinha dito, o desempenho para as crianças de 4 anos de idade é de 43%, em média, e para cada intervalo de tempo de 4 meses, há um aumento de 4,5% e uma aceleração negativa de 0,20%. Então, essa é a lógica do ganho da habilidade, né? De novo, porcentagem de critérios em termos da maestria. Não houve efeito de sexo, a gente sabe, né, há vários estudos dando essa indicação, que lá no começo da vida, nesses 4, 5, 6 anos, meninos e meninas não diferem tanto em termos do domínio dos critérios entre... não há diferença relacionada à escolha das habilidades, essas coisas todas não estão influenciando na qualidade. Então, elas podem até praticar, menino pratica mais isso, menino pratica mais aquilo, mas o ganho na qualidade não é distinto. Né? De forma geral, o que a gente encontrou com esse resultado, que a gente está tentando preparar uma publicação, é que uma atenção mais especial, não só para os valores normativos, mas para a variação intra-individual. Ou seja, a diferença na trajetória quando eu considero diferentes crianças. Então, esse é um aspecto que a gente não tem muito ideia. Então, se a gente tem ideia que elas melhoram com a idade, tem a ideia que é próximo, que esse ganho não é linear, até agora a gente pode falar isso, né, com esses pequenos estudos, o que a gente está trazendo aqui é que o desvio padrão é grande e alguns elementos das trajetórias em si, dados esses desvios,
começa a trazer uma ideia de que tem trajetórias mais particulares, trajetórias mais distintas que só aquela normativa que a gente apresentou. E agora eu passo, então, uma outra, vamos dizer assim, vamos continuar a infância, né? Eu fui até o 7, um estudo até o 7, agora um estudo que começa ao 7. E um estudo que pensa o seguinte, espera lá, toda a literatura, toda a discussão, 100% atenção básica até as crianças completassem 7 anos de idade. E se a gente continuasse investigando o ganho paralelo, não é? Os estudos que eu apresentei até agora, da Nádia, né, do Brasil, Austrália e da Ásia, eles são estudos transversais. Em sendo transversal, você não tem muita ideia se esse ganho é verdadeiro ou não. Você só tem que idades diferentes, tem montantes diferentes. Então, esse é o trabalho do Fernando, que ele fez durante o mestrado, defendeu aí há algum tempo. Ele trabalha com o TGMD, só com os critérios, novamente aqui, todo cuidado para não usar normas, para não trazer já discussões culturais, depois a gente vai fazer isso. Como é um estudo longitudinal, o número de crianças é mais reduzido, é adequado a um estudo desse porte, 31 crianças, dos 7 aos 9 anos e meio, com coletas a cada 6 meses. O dados dele faz parte do estudo de Muzambinho, que está reportado num artigo que descreve todo o estudo de 2009. Então, essa é a descrição de meninos e meninas no que diz respeito aos critérios. Então, aqui, novamente, não é mais porcentagem, é quantidade de critérios. Então, o que nós vemos é que meninas começam com um desempenho um pouco diferente. Então, se na primeira infância, menino e menina é mais igual, elas são próximas, o primeiro indicador aqui é que meninos já são um pouco diferentes no começo da infância, mas se eu olho o gráfico ao longo do tempo, eu já vou observar que lá na frente eles vão se parecer mais. Então, se tinha alguma diferença aqui no começo da infância, da segunda infância, ao avançar da segunda infância, eles acabam se tornando semelhantes. De uma forma geral, concordando com a literatura toda. De uma forma geral também, há um ganho, não é? Na quantidade de critérios. Então, você pode falar que tem algum tipo de ganho. Em termos estatísticos, a mudança foi apenas para, né, no intervalo de 2 anos, ou seja, dos 7 para os 9 anos de idade, então, o ganho não foi em todos os pontos, foi mais especificamente ali. Então, se eu pensar lá atrás, com aquele outro estudo que vinha um efeito que vai freando, conforme eu vou avançando na idade, o freio deve aumentar, e aí pode ser o momento que eu paro de ganhar, né? Não tenho mais ganho, porque vai freando tanto que o ganho ele fica diluído na variação interindividual. Lembrando que tem grande variação, é possível entender por que a gente observa não mais o ganho. Né? As meninas aqui já não têm um desempenho que né, que se qualifica como significativo ao longo do tempo, isso para as habilidades locomotoras. Quando eu vou para as habilidades manipulativas, também o jeitão dos gráficos, né, da coisa em sentido de ganho, você vai vendo, né, dos dois momentos. Em termos estatísticos, a mudança foi para ambos os sexos, no intervalo, novamente, dos 7 aos 9, e de 6 meses, dos 8 anos e meio para 9 anos de idade. Ou seja, tem momentos ali em que você tem ganho, mas ele não é mais linear, ele já não está ali na sua totalidade. Só uma diferença desse tipo de informação para a última informação que a gente passou, aquele gráfico da modelação. Quando você está num gráfico, está numa lógica da modelação, você tenta observar regras gerais, por isso é uma função que descreve, e aqui você descreve ponto a ponto. Então, aqui você acaba captando, às vezes, algumas nuances que lá você não capta. Só que lá te dá uma ideia geral, quer dizer que você descreve a partir de toda a informação, e aqui você descreve a partir de alguns segmentos. Né? Então, aqui não quer dizer que porque eu estou descrevendo de forma segmentar, eu tenho mais qualidade. E aqui eu não consigo, às vezes, chegar a uma ideia de uma função. Né? Então, são objetivos distintos. Trabalhar com a descrição do dado, que é o que a gente está fazendo aqui, ou trabalhar com a modelação dos dados. Então, esse é um aspecto que precisa ficar aqui ressaltado. Importante, a gente tem aqui um indicador, né, de todo geral aqui, que depois dos 7 anos, há mudança. Né? Esse é um aspecto. Mas essa mudança não parece ser tão linear e nem igual para os dois sexos. Então, aqui parece, então, que as experiências acumuladas ao longo da história vão influenciando de forma diferenciada meninos e meninas. As faixas etárias. Lembrando que aqui é um estudo longitudinal.
O que a gente vai passar a fazer agora? Comparar um pouco essas porcentagens e coisas entre as culturas, né? A gente, toda hora, isso fica na nossa cabeça muito fortemente, o quanto a cultura influencia nisso. Então, de uma forma bastante descritiva, e não, vamos dizer assim, descritiva, comparando estudos mesmo. Essa é uma tabela que está lá no trabalho do Fernando, a dissertação que eu citei, onde nós vamos fazer um recorte. A tabela é muito maior, vários aspectos. Eu trouxe simplesmente para a gente fazer novamente, gerar ideias para fazer a discussão. Não é? Você tem, então, trabalhos lá da Ásia, da China, do Brasil, que trabalhou com tantos estados, da Spessato, que é mais específico de uma área de Porto Alegre, e outros lugares no Paraná. E aí você tem meninos e meninas, né? E você tem tudo isso para frequência, quantidade de critérios para a locomotora aos 7 anos. Por que aos 7? Essa fase como uma janela para ser observado em termos do domínio ou não. Sempre ressaltada pela literatura. O que você vai ter? Você vai ter lugares relatando que tanto o menino quanto o menino é muito próximo, 41 critérios, em relação aos 48, então está bem próximo de dominar todas as habilidades no seu nível máximo, né? Então você tem aí, esse é um tipo de estudo. Quando você vem para o Brasil, a diferença entre menino e menina não é tanta, 29 e 31 critérios, mas aí você já nota, né, um nível bem mais abaixo do que outras culturas. Você passa depois ao Spessato, que daí é uma outra população ainda dentro do Brasil, e você tem 27 a 28, ou seja, menino e menina não difere, e você tem aí um valor também baixo. Esse valor é mais próximo àquele que o Fernando encontrou lá nas crianças de Moçambique. E depois você tem um outro estudo, conduzido dentro do Paraná, também meninos e meninas não tem grandes diferenças, e um valor aí também mais para baixo, né, do que inicialmente os estudos de Hong Kong encontraram. Então, esse é um quadro geral quando eu penso no somatório geral das habilidades locomotoras. Então, parece que nas locomotoras, meninos e meninas aos 7 anos são mais semelhantes. Ali mostrou que era diferente, mas foi só um ponto e depois elas começam já a ficar mais semelhantes. Ok? Então, você tem aí um indicador que talvez a cultura está influenciando o ganho de maestria, o ganho de aspectos qualitativamente superiores. O que a gente fez aqui? Aqui é a apresentação do último estudo, para a gente abrir para discussão, e que acabou de ser feito, o Fernando conduziu esse estudo, comparando focando nessa ideia das diferenças de cultura, não é? E a gente explorou, então, estudos já publicados, servindo de matéria-prima para fazer algumas reflexões. Então, se esse baixo nível da maestria e esse contraste entre níveis diferentes de maestria em diferentes culturas estava atrelado a essas questões que a gente chama de orientação, oportunidade e o incentivo, não é? Então, você tem uma educação física, onde você tem uma orientação maior, o professor ajuda, dá instrução, cria situações. Então, será que isso vai influenciar e como isso influencia? Não é? Nós estabelecemos aqui 2 contextos distintos, o contexto da aula de educação física dentro da escola e o contexto fora da escola. Deles a gente escolheu um indicador para poder comparar culturas, né? Porque não adianta eu falar que japonês é diferente de alemão, mas o que eu vou estabelecer como hipótese para pensar nessa questão? Então, uma hipótese para dentro da escola, um fator como hipótese dentro da escola e um para fora. O fator dentro da escola, não é que a escola, por exemplo, sempre se baseia numa diretriz, numa questão geral, que aqui, por exemplo, no Brasil, é o PCN, né, que vai dirigir um pouco a forma do professor pensar e estabelece, por exemplo, diferentes objetivos. Não é? Você tem o PCN indicando para o professor que ele tem diferentes objetivos dentro da sua estruturação, do seu currículo. Então, essa é uma abordagem. Quando eu penso fora da escola, eu posso pensar que um elemento que estaria gerando maior oportunidade, orientação, que incentiva as crianças a entrarem em universos distintos, e aí apresentar comportamento distinto, é um esporte mais popular para aquela cultura.
né? Maior influência na sociedade, na mídia, fica mais tempo passando, o jogador, né, está sempre ali em destaque, aquilo tem uma representação muito forte para a criança e leva ela, muitas vezes, a se envolver de forma mais forte. Essa é a ideia. Isso tem efeito ali dentro, se a gente consegue encontrar algum indicador ali dentro da maestria. Então, ela pode estimular o desenvolvimento de habilidades específicas, né? Então, se o esporte é específico, ele vai estimular de forma mais específica. Então, o que é o objetivo, né, de forma específica, o objetivo foi investigar a relação entre o conteúdo das propostas curriculares, daqueles estudos que a gente trouxe, mais um, China, Estados Unidos e Portugal, com a prevalência de crianças com maestria das habilidades, dos 4 aos 10. Aos 4 aos 10, porque foi a faixa etária que foi possível comparar entre esses 3 estudos. Então, a gente pegou estudos que já estavam publicados, viu o nível de maestria em cada habilidade desses estudos, fez algumas comparações para ver se uma proposta mais específica ou mais genérica leva a um desenvolvimento diferenciado da maestria. E depois, essa era a hipótese inicial relacionada à escola, a hipótese da não escolar, é investigar a relação entre o esporte mais popular de cada país e a prevalência de crianças com maestria nas habilidades específicas. Em termos de conteúdos, a gente viu que em Portugal foi atrás dos documentos oficiais. Não, o Fernando fez todo esse levantamento, sistematizou isso e permitiu a gente gerar esses 3 olhares, 3 observações, não é? Em Portugal, o esporte mais popular é o futebol, e aí se foi o futebol, se eu pensar nas habilidades básicas, o chutar poderia ser um candidato, e em termos de currículo, quando a gente olha os documentos oficiais, não tem nada enfatizando em si as habilidades motoras básicas, né? Um desenvolvimento de diversas habilidades, capacidades, questões mais sociais. Então, o documento oficial que dirige o país é mais nesse sentido. A gente sabe que do documento para o que os professores fazem tem um hiato, mas nesse momento é esse o aspecto que a gente colocou em jogo. Nos Estados Unidos, o esporte mais popular, o futebol americano, e aí você tem o arremessar e rebater como um dos elementos essenciais aí, poderia estar atrelado a essa cultura, né, o rebater dentro do beisebol. Aí você tem, da mesma forma que tem no Brasil, lá você tem um outro documento, né, que dá indicadores, diretrizes, ele não controla como os professores dão aula, mas eles dão diretrizes. E ele é mais específico para que o professor escolha uma série de habilidades. Lá não determina quais habilidades precisa, mas ele sugere que você trabalhe com todas as habilidades e foque num conjunto de habilidades para que elas sejam desenvolvidas especificamente. Não é? Então, há um direcionamento, há uma especificidade dentro dessas diretrizes para esse tipo de ação escolar. Quando você olha para a China, ela é focada nas habilidades dentro dos jogos, dentro dos esportes e aspectos culturais. Então, a China também tem um olhar mais direcionado para as habilidades motoras básicas e o esporte mais popular, como o Kikar, dado que o basquetebol é bastante popular, no que diz respeito àquelas habilidades que a gente consegue observar nos estudos, né? Se eu posso pegar outras habilidades, mas eles não estão dentro daqueles estudos. Então, tudo isso é que foi considerado ali. Não é o Kikar é o mais de todos, não é? O Kikar é um dentro daqueles que a gente consegue observar. Aqui, então, foi plotado a porcentagem de crianças com maestria para cada faixa etária em cada um desses estudos. Nós vamos precisar aqui fazer uma pausa e encontrar o Ricardo. Depois... Aonde? Isso aí é aqui? Então, só tira ali e vou ligar aqui. Tem um aqui, ó, do meu lado aqui. Só um momentinho. Acho que foi, né? Como é que eu sei que ele ligou? Não fala que tá ligando. Bom, mas se não ligou, ele vai avisar de novo, né? Correndo atrás dele. Tá, mas acho que é isso sim.
Aqui não tem nenhuma. Tá legal. É isso mesmo, Fê? É, beleza. Porque eu tirei, ele falou, caiu para 10%. Então, aqui nós temos o plot da porcentagem de crianças que dominam, que apresentam maestria para cada um dos 3 países ao longo da idade. Então, nós temos aqui Portugal representado, né, que foi o estudo é da Ilha da Madeira, então é Portugal, parte das ilhas, e você tem ele como o pior desempenho entre todas, faixa etária, porcentagem de crianças com maestria é a mais baixa entre os países, os Estados Unidos com a maior porcentagem de maestria ao longo do tempo, e Hong Kong como intermediário, lembrando que lá no começo é um pouco mais semelhante esses indicadores. Então, essas porcentagens gerais é que foram contrastadas e que permitem a gente ter uma ideia desses aspectos curriculares e não curriculares em termos da frequência de ocorrência. Em relação à proposta curricular, aqui eu não vou ficar apresentando os resultados em si, eu vou trazer mais a ideia geral, não é? É que mais especificidade houve mais maestria. Então, em países como Estados Unidos, em que você tem maior especificidade no currículo, foi encontrado níveis superiores. Lembra da curva mais superior? O currículo mais específico, a diretriz mais específica para aquilo. Hong Kong é a segunda mais específica, fica em segundo, e a terceira menos específica é Portugal. Então, daí a gente apreciar, a gente tem uma série de testes, depois eu passo o artigo para vocês, onde permite apreciar esse resultado. Em relação ao esporte mais popular, quando a gente contrastou na China, que é o Qigong. Então, qual é a porcentagem de crianças que dominam o Qigong com todas as outras, uma média de todas as outras habilidades dentro da China. Então, aqui a comparação é sempre dentro do país, nunca entre países. Então, dentro do país, o que a gente viu? Que não encontrar relação significativa entre o esporte mais praticado e a prevalência de crianças com maestria na habilidade específica de cada um daqueles esportes. Então, não é porque nós temos o futebol no Brasil, fazendo uma extrapolação, né? Não é porque a gente tem o futebol no Brasil como mais popular, que nós temos mais crianças com maestria no chutar do que nas outras habilidades. Isso não é tão simples assim. Né? Isso é um senso geral que a gente tem, que cada país tem mais maestria, frequência de maior maestria de esporte. Isso não foi bem assim. A gente tem indicativos da estrutura curricular escolar, mas não para o esporte mais praticado. Né? De forma geral, a gente pode dizer que propostas curriculares que tenham como objetivo específico o desenvolvimento das habilidades motoras básicas auxiliam no domínio dessas habilidades. Ou seja, essa diretriz, por mais geral que seja, por mais que não condicione totalmente o professor, você tem aí um indicador que as crianças dominam mais as suas habilidades. Currículos que, né, diretrizes que não têm isso tão forte, as crianças tendem a dominar menos as habilidades motoras básicas em termos da sua qualidade. Um ambiente com oportunidade e incentivo por parte dos pais, mídia e sociedade, não parece ser suficiente para promover o desenvolvimento das habilidades. Dado que a gente comparou dentro de cada país aquilo que seria a habilidade mais importante, dado o relacionamento com o esporte mais popular, em relação a todas as outras, e você não encontra relacionamento entre isso. Não é? Então, a média do chutar, né, em relação a outras habilidades para Portugal, é semelhante ao longo do tempo. Então, ela não muda, não tem um efeito, por isso que a gente está colocando que esses aspectos fora da escola não estão condicionando, não ajudam a explicar a variação que tem. Considerando a importância do desenvolvimento das habilidades motoras básicas, torna-se necessário propostas curriculares. A gente está vendo que a escola tem mais efeito do que fora, então você fala, pera lá, então vamos focar e vamos pensar numa proposta curricular que incentive o desenvolvimento dessas habilidades. Nesse caso, além de um ambiente planejado e adequado, o aluno pode contar também com a orientação e incentivo do professor. Não é? Claro que nós partimos da ótica do professor, partimos da ótica que existe um ganho o processo ensino-aprendizagem gera um ganho, não é? Então, você não é só dar liberdade, não é só dar espaço,
mas você dá a orientação. E aqui o aspecto talvez que seja o desequilibrante, né? Um aspecto que faz diferença no fim das contas é o papel do professor não só incentivando e dando oportunidade, mas conseguindo orientar. E se eu pensar em termos pedagógicos, como é que o professor faz essa orientação é a grande questão, né? Como é que a gente dá subsídios para o professor, para quando o professor estiver em sala de aula, ele conseguir orientar essas crianças em termos de conseguir passar aquilo que a gente chama das barreiras de proficiência. O que a gente fez até agora? A gente, né, dentre tudo que existe sobre habilidade motora, fez um olhar qualitativo, não é? Focando na quantidade de crianças que dominam certas qualidades, certos aspectos. A gente viu uma diferença entre a idade, ou seja, vai passando da idade, experiências vão sendo acumuladas, experiências entram na escola, todos esses papéis, esses elementos parece que ajudam a criança a ir dominando mais a sua habilidade motora básica, né? E aí em cima de um desempenho médio. Fica no hiato pelo desempenho que não é o médio. Essa é uma grande pergunta que a gente não sabe direito, né? O que são exceções? O que é uma variação esperada? A gente não tem ninguém preocupado até agora em estudar as exceções, as variações, o mínimo, o máximo, depois da média, né? Esses elementos. Então, diferenças entre idade, você tem ali um conjunto de estudos mais transversais, mais longitudinais, né? Mais segmentados, mas você depois não tem um olhar para as diferentes trajetórias. Quando a gente foca em diferentes países, que é uma das coisas que nos chama a atenção, né, diferentes oportunidades, incentivos escolares e extraescolares, a gente viu algumas causas, não é? E vem a pergunta que, dado os resultados que a gente apresentou, gera as primeiras perguntas. A gente, de novo, não está querendo afirmar nada aqui, está querendo gerar espaço para a conversa. E esse espaço é que alguns aspectos podem estar mais fortemente atrelados. E o que a gente colocou na apresentação é a orientação, o papel do professor na orientação. Então, esse parece ser um dos elementos que a gente tem, o primeiro indicativo, vamos assim dizer, né? Dados os estudos que eu selecionei, a forma, de novo, não é extensiva, a gente não quer trabalhar com é isso que é. A gente está colocando possíveis ideias para poder discutir e gerar novas ideias e interpretações, né? Vale lembrar que as habilidades motoras básicas foram alvo de grandes trabalhos na década de 70, 80 e 90, depois você entra em 2000, elas começam a ser agora um indicador de algum outro estudo, né? Então, eu estou estudando atividade física e saúde, e aí eu uso ela como indicador, e não mais estudo a dinâmica de mudança, os fatores que determinam, as restrições, né, como diz o arcabouço teórico dessas teorias. Então, você tem uma diminuição das pessoas preocupadas na dinâmica de mudança e onde a criança chega. Qual é o máximo que ela tem? Que expectativa eu posso ter das nossas crianças para cada habilidade dentro de uma cultura ou da outra? Você tem habilidades que são interculturais, né? Ela tem a mesma prevalência em diferentes culturas. Essas discussões a gente acaba não tendo mais. O que a gente tem agora é o uso disso para algum outro tipo de estudo, não é? Em grande parte, quem está revivendo aí muito isso é o pessoal que estuda atividade física, né? Porque eles vão tentar ver se essa competência motora, dado pela qualidade, é um preditor da criança se manter ativa ao longo da vida, né? E os resultados estão sendo bastante positivos nesse sentido. Ou seja, ter uma competência motora adequada ou num certo nível melhora a probabilidade de eu ser uma criança, adolescente mais ativo ao longo da vida, não é? E a gente vai vendo aqui que o que está, pelo menos que a gente começa a levantar de hipótese, que é o fator mais causal no sentido de ter maior prevalência, é a oportunidade, ninguém duvida que sem oportunidade não tem jeito, mas dessas condições que já estão postas, é o papel do professor. Ou seja, o papel pedagógico parece que é central ali dentro. Então, seja para o estilo de vida ativa, seja para o ganho em si de habilidade motora, né, da qualidade da habilidade motora, o papel da orientação parece ser fundamental aí dentro. E aí, então, é por isso que nosso próximo encontro é sobre o papel dos programas de intervenção. A criança ganha em termos de qualidade do seu movimento quando ela tem um professor que orienta ela nas aulas de educação física, em contraste com o professor que possibilita, por exemplo, brincar no parque, brincar sozinha, que possibilita essa outra lógica, em que o professor tem um papel não tão de instrutor, não tão de orientador,
quando ela encontra os seus desafios. Então, esse é o tema do nosso próximo, né? Então, hoje a gente mostrou um recorte do que é a competência da criança, como é que ela funciona, e agora a gente vai falar, nossa próxima conversa, sobre esse papel fundamental do professor de orientação. Essa é a brincadeira, né? Nós sempre temos isso no esporte, que quanto mais cedo, melhor, né? Então, a gente sempre acha que a questão é a oportunidade, e aí, né, nós aqui dentro temos a premissa da orientação. Então, novamente, reforçando, não só por evidências, mas por premissa, né? Estamos aqui treinando os futuros Bolts, né? Então, já coloco as crianças mais prematuramente possível para fazer deslocamento, mesmo que ela não consiga correr, eu já coloco a ideia de corrida. Então, esse é um princípio do esporte, é um princípio muito frequente na nossa sociedade. Coloque o mais cedo possível. O que a gente está falando? Dê oportunidade o mais cedo possível. Não é? E a gente está indo um pouco nessa contramão, que não é só oportunidade, não é mais o mais cedo possível. É a questão da orientação.